Atenção, atenção! Atenção, atenção! Sereto News chegando com as informações do Corinthians. Corinthians já gastou mais de 100 milhões de reais com reforços. E tem dívidas de mais de 200 milhões de reais com empresários. 200 milhões de reais em dívidas com empresários. É muito dinheiro. Esta notícia caiu feito uma bomba hoje no Parque São Jorge. Eu conto tudo para você agora. Sereto News chegando, roda a vinheta produção. Fala rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Faça sua inscrição no canal do Sereto, inscreva-se. É de graça, você não paga nada. Estamos buscando 200 mil inscritos. Estamos na campanha dos 200 mil inscritos no canal. Então inscreva-se no canal do Sereto. Ative o sininho para acompanhar toda a programação. Ative o sininho quando tiver vídeo novo, quando tiver live nova. O sininho pinga para você aí no seu telefone celular. Deixe o seu like. Apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. É muito importante que você deixe o seu like. Deixe o seu comentário. Você tem vez, você tem voz aqui no canal do Sereto. Em nome de Mais Ágil, tá precisando de dinheiro? Antecipe o teu FGTS agora mesmo. Fale com o pessoal da Mais Ágil e eles antecipam o FGTS para você. Mais Ágil é mais ágil mesmo. E Aposta Ganha, o patrocinador oficial do canal do Sereto. No Aposta Ganha é assim. Na tua primeira aposta, faça o cadastro com o meu link aqui no canal. E na tua primeira aposta você ganha 100% de bônus. É isso mesmo. Faça o cadastro aqui na primeira, faça o cadastro no meu link no canal e você ganha na primeira aposta 100% de bônus. No Aposta Ganha é assim. Agora aposte com responsabilidade. O site é para maiores de 18 anos. Eu vou começar falando da seguinte notícia, do Mateuzinho. Mateuzinho não vem mais para o Corinthians. Pelo menos esta é a informação do Vene Casagrande, que é repórter especialista em transações, repórter lá do Rio de Janeiro e especialista em negócios do mundo da bola. Segundo o Vene Casagrande, o Flamengo teria ficado irritado com o Corinthians e por isso não vai fazer o negócio com o Mateuzinho. O Corinthians ofereceu 4 milhões de euros para pagar o Flamengo, 4 milhões de euros, o mesmo dinheiro que ofereceu o Botafogo. O Mateuzinho quer jogar no Corinthians, mas o Flamengo não quer fazer negócio com o Corinthians, porque o Flamengo ficou irritado com o último episódio, envolvendo o Mateuzinho, Flamengo e Corinthians. O Mateuzinho veio treinar no Corinthians, já estava praticamente tudo certo, só que na hora de assinar o contrato, o Corinthians não quis assinar o contrato por causa de algumas cláusulas no contrato, né? Que o Corinthians não aceitou, o Corinthians não aceitava e não aceitou algumas cláusulas no contrato exigidas pelo Flamengo. Portanto, o Flamengo ficou irritado, o Corinthians, através de nota, acabou se pronunciando, e o Flamengo ficou irritado com essa situação. A relação ficou estremecida entre os dois clubes. Portanto, o Mateuzinho não deve mais jogar no Corinthians. O Mateuzinho deve ficar jogando no Flamengo, já que para o Botafogo ele também não quer ir. É uma pena, o Corinthians não vai contratar este jogador. O Corinthians que já gastou mais de 100 milhões com reforços. 100 milhões com reforços. Aliás, eu vou começar com essa notícia. Né? O Corinthians já gastou mais de 100 milhões de reforços no mercado do futebol. Entre eles, o Pedro Raul. Pedro Raul, o Corinthians gastou 5 milhões de dólares. 5 milhões de dólares dá 25 milhões de reais. 5 milhões de dólares, 25 milhões de reais. O Rodrigo Garro, o Corinthians pagou 7 milhões de dólares, 34 milhões de reais pelo Rodrigo Garro, que ainda não fez a estreia com a camisa do Corinthians. O Félix Torres, o Corinthians pagou 6 milhões e meio de dólares, 32 milhões de reais no Félix Torres. O Ranielli, o Corinthians pagou 13 milhões e meio de reais no Ranielli. E ainda o Maicon, o Corinthians pagou o total de 2 milhões e 700 mil reais pela renovação de contrato do Maicon. O total dá 106 milhões de reais. 106 milhões de reais ao total em
contratações de reforços. Lembrando que o Hugo, o Diego Palacios e o Gustavo Henrique vieram para o Corinthians sem que o Corinthians tivesse que pagar nada, apenas os salários, né? Tanto o Hugo, o Diego Palacios quanto o Gustavo Henrique, os contratos foram liberados e o Corinthians não teve que pagar nada na contratação desses jogadores. O Corinthians pagaria mais 4 milhões de euros pela aquisição do Mateuzinho, mas o Mateuzinho, pelo visto, não vem mais para o Corinthians. O Corinthians ainda quer mais 5 reforços, tá? O Corinthians ainda quer, já está buscando mais 5 reforços. Um lateral direito, um volante, um zagueiro, um meia e também um atacante. São esses os reforços que o Corinthians busca no mercado da bola. Mas a notícia que explodiu feito uma bomba hoje no Corinthians é que o Corinthians tem uma dívida de mais de 200 milhões de reais com empresários. Uma dívida de mais de 200 milhões de reais com empresários. E é uma dívida de mais de 200 milhões de reais com 7 empresários apenas. Apenas 7 empresários. A reportagem do André Martins e do Lucas Mussetti Perazzoli dá conta de que o Corinthians deve exatamente 217 milhões de reais para apenas 7 agentes do futebol. Os nomes dos empresários não foram divulgados, mas são eles: o Carlos Leite, o Will Dantas, o Paulo Pitombeira, o André Cury, o Giuliano Bertolucci, o Beto Rapa e também o Fernando Garcia. A maior dívida é com o Carlos Leite, mais de 60 milhões de reais. 62 milhões de reais a dívida com o Carlos Leite. O Carlos Leite, que inclusive está executando o Corinthians na justiça. Para se ter uma ideia, os 217 milhões de reais equivalem a cerca de 10 folhas salariais do Corinthians. Esses valores estarão no balanço financeiro de 2023. O Duílio Monteiro Alves emitiu uma nota hoje falando sobre essa dívida e dizendo o seguinte, que o Corinthians não tem apenas os 217 milhões em dívidas com empresários. Qualquer pessoa atenta aos balancetes e balanços anuais do Corinthians sabe que o clube chegou perto de somar 1 bilhão em dívidas gerais e que nos últimos 3 anos nossa administração conseguiu não apenas estancar esse crescimento, como reduzir significativamente o montante. Tudo isso estará apontado no balanço 2023 do clube. Então, o Duílio admitindo a dívida, mas dizendo que a dívida não é só de 217 milhões de reais com os empresários, que a dívida é muito maior com outros setores do clube também. Infelizmente, a atual diretoria, diz o Duílio, tem demonstrado uma assombrosa disposição de aumentar as dívidas da pior forma possível, sem trazer qualquer benefício administrativo ou esportivo de destaque. O Duílio ainda deu uma cutucada no Augusto Melo, dizendo que a nova diretoria utiliza o discurso de terra arrasada para encobrir trapalhadas e irresponsabilidade. É uma situação complicada porque é o seguinte, né, gente? São dívidas de gestões passadas. Dívidas de gestões passadas. E que estouram agora no Augusto Melo. Né? São dívidas que... Não foi o Augusto Melo que fez essas dívidas. As dívidas foram feitas pelo Duílio e pelo André Sanches, por outros presidentes passados. Foram comissões pagas. Essas dos empresários são comissões que os empresários têm o direito, deveriam ter recebido, não receberam as comissões por terem negociado os jogadores com o Corinthians. O empresário negocia os jogadores com o Corinthians, deveriam ter recebido as comissões, não receberam essas comissões e agora um dos empresários, no caso o Carlos Leite, está entrando na justiça contra o Corinthians, está executando a dívida na justiça contra o Corinthians. Fica muito complicado. Você imagina, o Corinthians tem que pagar 62 milhões de reais agora só em dívidas? Daria para contratar um jogador top de linha, um jogador de primeira linha do futebol mundial, 60 milhões de reais, e o Corinthians não vai conseguir contratar justamente porque vai ter que pagar essas dívidas. É um negócio muito complicado e isso estourou como uma bomba no Parque São Jorge. Outra notícia muito ruim, hoje é o dia das notícias ruins, é que a Justiça
de São Paulo determinou o bloqueio de contas no Corinthians em ação movida pela PixBet, que era a antiga patrocinadora do clube, né? Emitiu uma decisão, a Justiça emitiu uma decisão. Isso foi ontem, né, nesta quarta-feira, em caráter de urgência, determinando o bloqueio de 40 milhões, 38 milhões e 800 mil reais das contas bancárias do Corinthians. 38 milhões e 800 mil reais das contas bancárias do Corinthians foram bloqueados pela Justiça. Isso porque a PixBet ela quer receber a multa de 20 milhões de reais pelo contrato que foi quebrado pela VaideBet, que é a nova patrocinadora do Corinthians, além de valores de luvas que foram adiantados. Essa matéria saiu na revista Veja, foi divulgada pela revista Veja. É o Corinthians que está, portanto, em meio de situações muito complicadas do ponto de vista financeiro. Né? Do ponto de vista financeiro, o Corinthians está com uma situação muito complicada. É o bloqueio das contas por causa da dívida com o antigo patrocinador. É a possibilidade de perder na justiça aí, de ter uma dívida executada na justiça de mais de 60 milhões de reais por causa da dívida com o empresário. A notícia de que o Corinthians deve mais de 217 milhões de reais para empresários. É muita dívida. E onde é que ficam as contratações? Em contrapartida, o Corinthians já gastou mais de 100 milhões de reais com reforços e quer contratar mais jogadores ainda. De onde vai tirar o dinheiro, eu não sei. Né? De onde vai tirar o dinheiro, eu honestamente não sei. É isso, rapaziada. Faça a inscrição no canal do Cereto. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like. É apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Me segue nas redes sociais, @CardoCereto no Instagram, @CardoCereto também no Twitter. E seja do clube de membros do canal, tá? Seja do clube de membros do canal, porque você pode fazer parte do grupo de WhatsApp do Cardo Cereto. E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.